Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Nós vemos nesse Sagrado Evangelho onde Jesus nos chama a uma reflexão sobre o seu mistério pascal. Mas para que nós possamos experimentar esse mistério pascal, nós precisamos também aprender a seguir, aprender, como que é esse discipulado, esse seguimento de Jesus Cristo. Veja que no início do Evangelho, Jesus anuncia a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição. Veja que nós precisamos entender que a vida cristã é uma participação do mistério da vida de Cristo, ou seja, dos mistérios da vida, da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo. Todos nós estamos nessa terra para experimentar esses mistérios. E esses mistérios são os mistérios que vão amadurecendo a nossa vida interior. Mas para que nós possamos ir experimentando esse mistério, nós precisamos cada vez mais aprender a seguir. Jesus diz ali algo muito importante, onde ele vai nos exortar: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Aqui está a condição do seguimento. Aqui está a condição para sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros católicos, verdadeiros discípulos e missionários de Cristo. A condição para o seguimento é renunciar a si mesmo e tomar a cruz. O que significa essas duas coisas? Renunciar a si mesmo significa o desapego que nós precisamos ter na nossa vida, esse desapego de bens materiais, de pessoas, de status e de várias circunstâncias que nos são concedidas, onde quando nós nos apegamos demais a elas, nós começamos a colocar elas no lugar de Deus na nossa vida. E aí começa a surgir o pecado da idolatria. Esse pecado que é um pecado que vai cada vez mais corrompendo o nosso coração, vai corrompendo aquilo que são as nossas convicções e vai cada vez mais nos afastando desse caminho de salvação. Por isso que Jesus diz ali, se alguém quiser me seguir, veja, não é uma obrigação seguir a Jesus Cristo. O seguimento, o chamado é uma proposta. O chamado não é uma obrigação, é uma proposta, onde Jesus vai dizer: se alguém, ou seja, se alguém quiser seguir, aí nós temos aí um condicional, que Jesus coloca, Então assim, se a gente quer realmente seguir a Jesus Cristo, só tem esse caminho, tem que seguir esse caminho e não há outro. Nós não podemos nos enganar, nós não podemos ficar vivendo uma vida pseudo-cristã, onde nós dizemos que cremos em Jesus, mas verdadeiramente nós não vivemos. A nossa vida não condiz com aquilo que nós professamos com os nossos lábios. Por isso que é tão importante esse renunciar a si mesmo, renunciar à própria vontade, porque somente quando nós renunciamos à própria vontade é que nós somos capazes de colocar Deus no lugar dele na nossa vida. Se nós não aprendemos a renunciar à nossa própria vontade, nós sempre cairemos no pecado da idolatria, porque vai ser idolatria de coisas, pessoas, circunstâncias, de cargos, ou até a idolatria do próprio eu, onde nós não mais anunciaremos Jesus Cristo, mas nós vamos querer nos colocar no lugar de Cristo na vida dos outros.
Isso acontece muito, infelizmente, dentro da igreja. Pessoas que não atraem outras pessoas para Cristo, mas pessoas que atraem pessoas para elas mesmas. Infelizmente, esses problemas são muito comuns dentro da igreja, né? Futuramente nós vamos falar mais sobre isso, mas são coisas que nós precisamos ter um certo cuidado na nossa vida, para que assim nós possamos nunca perder realmente a essência do discípulo missionário, a essência desse discipulado. Porque quando nós somos enviados para pregar Cristo e não pregar a nós mesmos. Senão a pregação ela vai ser uma autoexaltação, né? Uma autopromoção. E a nossa vida não pode ser uma autopromoção, mas nós precisamos ter essa convicção que nós possamos diminuir para que Cristo apareça. Por isso que é necessário renunciar a si mesmo. Depois nós vemos também ali uma outra realidade, né? Porque Jesus fala de tomar a cruz. Tomar a cruz significa algo essencialmente importante para a nossa vida, porque tomar a cruz significa abraçar o mistério da redenção, ou seja, né, acolher com fé, esperança e amor o sofrimento, as dificuldades, as tribulações. Porque diante das nossas dificuldades e tribulações, se nós reconhecermos que essas tribulações, essas dificuldades de cada dia é uma participação da cruz de Cristo, aí sim nós estaremos nos unindo cada vez mais e profundamente mais aos mistérios da vida de Cristo, para que assim nós possamos ter essa grande experiência de sua vida. Por isso que nós precisamos primeiro renunciar a nós mesmos, porque nós buscamos sempre satisfações, prazeres, nós buscamos sempre uma alegria para satisfazer o nosso ego, ou satisfazer o nosso interior, o nosso coração. Mas quando vem as dificuldades, quando a alegria não é verdadeira, quando vem a dificuldade, essa alegria logo passa, porque aí o sofrimento, as dificuldades, as tribulações, elas se tornarão enormes diante dos nossos olhos e nós não conseguiremos lidar com elas. Por isso que nós precisamos renunciar para depois realmente tomar a cruz, que é o sofrimento de cada dia, as dificuldades de cada dia, para que assim nós possamos seguir a Jesus Cristo. Porque o verdadeiro seguimento não se dá somente por um cumprimento de preceito, onde nós vamos com os nossos pés seguindo a Cristo para o culto sagrado. Mas o verdadeiro seguimento ele se dá através desse processo de conversão, que é mudança de direção, mudança de mentalidade e mudança de coração. Quanto mais nós buscarmos essa conversão, essa renúncia de si mesmo, mais nós estaremos aptos a tomar a cruz e mais ainda aptos a seguir a Jesus Cristo com convicção, com fé e esperança naquilo que Ele nos promete. E por fim, Jesus Cristo ele nos chama a atenção sobre uma outra realidade, né? E Ele vai dizer: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo? Jesus aqui nos chama a atenção sobre esta realidade da nossa vida sobre esta terra. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro, ter riquezas, ter pessoas e um monte de gente nos cortejando, se a gente perde aquilo que é o mais importante para a nossa vida, que é a salvação, que é o reino dos céus. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado na nossa vida. Nós precisamos ter essa certeza de que nós estamos peregrinando sobre esta terra. E se nós estamos peregrinando nessa terra, nós estamos seguindo o caminho e tendo como foco da nossa vida um fim último. E esse fim último não é o cemitério. Esse fim último é a vida eterna. Por isso que esse tempo que nós passamos nessa terra é, como dizia Santa Teresinha, é um brevíssimo segundo. Porque a parte mais importante da nossa vida não é nesta terra, é no reino dos céus. Porque esta terra
Nesta terra nós estamos unicamente para aprender a ganhar o reino dos céus. Porque o reino dos céus, a salvação não vem só pela graça de Deus. É claro, Deus é que salva, mas a salvação é a união entre a graça e a liberdade humana. Se o ser humano não quer a salvação, ele não vai alcançar a salvação. Mas se nós queremos a salvação e lutamos para viver de acordo com esta salvação, aí sim nós teremos essa grande experiência de Deus na nossa vida, essa certeza do céu, essa certeza da vida eterna. Aí nós entenderemos bem que vale muito a pena gastar a nossa vida nessa terra pelo Evangelho para alcançar a vida eterna, do que aproveitar os prazeres desse mundo e perder a verdadeira felicidade que está no reino dos céus. Então busquemos cada vez mais, principalmente nessa quaresma, né, que nós estamos iniciando, que nós possamos olhar para Cristo, para o Evangelho e colocar, né, os nossos propósitos, as nossas práticas espirituais, para que assim nós possamos crescer cada vez mais nessa experiência de participação do mistério pascal de Cristo, participação dos mistérios da vida, da paixão, da morte e da ressurreição, para que dessa forma possamos renunciar aos nossos prazeres, tomar a cruz de cada dia, né, esse mistério de redenção, e assim seguir a Cristo de coração livre e, é claro, vivendo uma liberdade verdadeira, unida à graça, que nos vai conduzindo a essa grande experiência de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.